colegas presentes nesta videoconferência que o conteúdo, as imagens e os sons registrados e captados neste evento serão gravados com o consentimento da palestrante para posterior reprodução. A permanência dos presentes nesta videoconferência na qualidade de participantes implica na autorização da gravação realizada oficialmente pelo ESIP. Outras gravações ou registros realizados por qualquer pessoa sem a devida autorização são absolutamente vedados, assim como são vedados os envios de e-mails ou postagens na internet envolvendo o conteúdo desta atividade. Atenciosamente, coordenação do ESIP. Então, pessoal, também, à medida que vão entrando, eu também gostaria de lembrar que o livro da Ana segue à venda, né? É só entrar em contato com a secretaria do ESIP, né? Ficamos muito contentes que a Ana doou um livro para a nossa biblioteca, então a gente vai ter um exemplar lá também, né? E já estamos acertando aqui com a Ana uma data para aquela sessão de autógrafos, que seria o ponto alto da nossa noite de hoje, né? Então, a gente já está combinando uma data que vai ser divulgada para o autógrafo, né? Então, em breve, nós vamos ficar sabendo dessa data. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dando só mais um minutinho para a gente não perder muito tempo da nossa aula inaugural. Vou dar boa noite também. Está liberado, boa noite. Que bom. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Laísa Urich, né? Estou representando a coordenação do ESIP. E só vou fazer uma fala inicial aqui, né? Dando boas-vindas a todos os integrantes do ESIP, os colegas do curso de quarta-feira, do curso online, demais membros associados, efetivos, nossos estagiários, integrantes do Viver, nosso corpo docente, supervisores, integrantes do conselho e das coordenações. Abrir nossas atividades do curso de formação com a aula inaugural ministrada pela Ana Cláudia é um presente. Fiquei muito emocionada quando soube que ela estaria novamente aqui conosco. A Ana Cláudia é muito mais do que a brilhante autora do livro Histórias de Captura. Integrante da primeira turma do ESIP, a nossa irmã mais velha, como eu costumo dizer, ela nos abriu caminhos e inspirou todas nós, exipianas que viemos depois dela. Minha amiga querida, nossa colega, professora, supervisora. Quando o conselho convidou a Ana para a nossa aula inaugural, a ideia era recebê-la na nossa nova casa, inaugurando esse novo momento. Mas na nossa casa virtual, a acolhida não será menos calorosa. Representando o ESIP, te digo, Ana, que alegria te ter com a gente. E não paramos por aqui. Para mediar nosso encontro, convidamos outra colega querida, Cláudia Formoso, que, assim como a Ana, é integrante da primeira turma do ESIP. Agora vamos, então, para as apresentações formais. Ana Cláudia Meira, psicoterapeuta formada pelo ESIP, psicanalista pelo CEP, membro do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, autora dos livros A Escrita Científica no Divã e Histórias de Captura. Cláudia Formoso, psicóloga, psicoterapeuta formada pelo ESIP e psicanalista formada pelo CEP. Então, eu fico por aqui e passo a palavra para a Cláudia. Então, boa noite a vocês que nos assistem. Foi com muita alegria que eu recebi o convite do ESIP para mediar esta aula inaugural, ministrada pela amiga e colega, nesta ordem, Ana Cláudia Meira. Amiga e colega desde a primeira turma de formação do ESIP, a Ana sempre teve a capacidade de nos surpreender. Seja na consistência teórica,
na grandeza da sua escrita ou na criatividade com que ela propõe temas a serem pensados. E mais uma vez ela faz isso. Agora no seu livro Histórias de Captura, Investimentos Mortíferos nas Relações Mãe-Filha. Aqui ela percorre a teoria freudiana desde o projeto até o compêndio de psicanálise, além de vários autores contemporâneos de muita envergadura. Mas a Ana não faz somente isso. Ela também parte do que foi dito e produzido, e contesta, questiona, e corajosamente propõe aberturas naquilo que já estava ali, atualizando, tornando a psicanálise viva e produzindo teoria psicanalítica de excelência. Em Histórias de Captura, a Ana Cláudia desenvolve um tema que remexe com as nossas entranhas. Primeiro, porque não temos como falar nesse assunto sem pensar na nossa própria história, enquanto filhas, que todas somos, e aqui eu me refiro especificamente às mulheres, e enquanto mães, para aquelas que têm filhas mulheres. E também na clínica das nossas analisandas mulheres. Mas remexe também porque aborda a relação mãe-filha não pelo viés do qual estamos acostumados a escutar, mesmo que dentro de um espectro do investimento erótico. Trata-se de uma outra coisa, de uma outra ordem de investimento, do mortífero, onde a diferença não é bem-vinda, onde não tem espaço para alteridade, onde só há o desejo de uma, porque a outra sequer existe. Eu penso, Ana, que antes de mais nada, é necessário muita ousadia para se debruçar sobre esse tema. E agora eu fiquei sem saber, Larissa, porque tu já apresentaste, se eu faço a apresentação oficial da Ana, como ela se apresenta no seu livro. Fica à vontade, Cláudia. Bom, eu vou fazer, então. A Ana é psicóloga e psicanalista, fez formação em psicoterapia nos Estudos Integrados de Psicoterapia Psicanalítica, ESIP, e formação psicanalítica no CEP, mestre e doutora em psicologia pela PUC, autora do livro A Escrita Científica no Divã, atende há mais de 30 anos em clínica privada, é supervisora clínica e se ocupa da transmissão da psicanálise em seminários em grupos, em algumas instituições e de forma independente. Dedica-se à escrita psicanalítica, é autora de inúmeros artigos científicos e capítulos de livros, sempre pensando e repensando a teoria para seguir abrindo e ampliando a escuta na clínica e da clínica. Ana, a palavra é tua. Só mais uma coisinha, quem tiver perguntas, comentários, pode ir colocando aqui no chat, para que a gente possa organizar e a seguir fazer o debate. Bom, eu não poderia começar de outra forma que não agradecendo, né? Porque desde o convite até a fala da Larissa e da Cláudia na abertura desse nosso reencontro com algumas, né? Encontro com algumas que eu não conheço ainda. Essa história, minha história com o ESIP, estar aqui hoje, então, é uma história cheia de afetos, né? O ESIP não foi só berço, né, do meu nascimento enquanto profissional, já formada na psicanálise, como no início do meu estudo sistemático sobre esse tema, que foi em 2012, a partir de um trabalho que eu fiz na formação do CEP. O ESIP também foi berço para os primeiros grupos que eu comecei a fazer sobre essa temática. Então, esse livro, que agora, né, toma corpo de livro, ele é uma construção de muitos anos e de um caminho que, quando a gente está percorrendo, a gente não tem noção de que está se fazendo um caminho com esse vulto e que vai se transformar um dia numa produção maior, né?
Além disso, os casos, né, eu tenho 30 relatos de caso, de vinhetas clínicas ao longo do livro, e não são todas minhas, né, não são todas da minha clínica. E quase todas, praticamente todas, que não são minhas, são de exipianas, né, que aceitaram um convite e generosamente dividiram comigo as suas experiências, as suas escutas nas suas clínicas privadas. Então, eu tenho muito a agradecer, assim, de várias formas. Acho que a Larissa falou muito, né, do meu percorrido no ESIP, dessa ligação que o ESIP tem comigo e que certamente eu tenho com o ESIP. Então, ter podido, né, crescer desse berço e avançar para outros caminhos, para outros rumos, para outros espaços, também tem a ver com esse período inicial, não tão inicial, né? Foi um longo período que não se desfaz, né? Um tipo de vínculo que ainda que não amarre, não se desfaz enquanto laço, né? Então é uma honra, uma alegria para mim estar num momento tão importante como a aula inaugural para compartilhar com vocês essa temática, né? Eu não enxergo todo mundo na tela, enxergo algumas pessoas, alguns rostos conhecidos, não só da minha vivência e passagens pelo ESIP, mas de grupos que eu segui, então, andando de forma independente, e várias pessoas que estão aqui participaram do grupo, então, me ajudaram a construir, porque eu acho que é isso, né? Isso que a Cláudia fala, assim, da gente poder mergulhar numa temática e ir aprofundando num nível que a gente possa pensar para além daquilo que a teoria nos oferece, mas fazer essa costura com a clínica, eu acho que depende de muita troca, assim, que são trocas que vão alimentando e vão abrindo e vão botando interrogação e me fazendo pensar, então esses espaços de troca para mim são riquíssimos. Então agradeço muito já de saída a vocês. Eu vou, então, falar algumas coisas, né, sobre o que eu entendo como histórias de captura, né, que foi uma expressão que eu também gostaria de lembrar qual foi o dia que eu cunhei essa expressão, mas eu não consegui recuperar, né, as coisas que vão acontecendo, como na terapia ou na análise, que a gente só se dá conta depois que aconteceu. Mas, então, o que eu denominei como histórias de captura, eu acho que as gurias já dão uma notícia, assim, da abordagem que eu dou, é da presença ou da onipresença de uma mãe, e que no livro eu vou explicar que é uma mãe fálica, nos dizeres principalmente do Maruco, é uma expressão do Freud, mas o Maruco aprofunda muito mais essa expressão do que seria a mãe fálica, que é uma mãe onipotente que usa da desmentida para se ver não castrada, para desmentir a própria castração, qualquer falta que ela tenha que reconhecer a partir do seu próprio desenvolvimento primitivo, e se desenvolve assim, né? Se desenvolve alimentando e sustentando uma ideia de completude e de imortalidade. Quando essa mãe, quando essa, então, que se formou assim desde menina, vai crescendo e chega no ponto em que ela vai ser mãe, ela vai tomar, e aí eu vou, enfim, argumentar e sustentar teoricamente, de que, em especial, a filha menina vai vir com uma função bem definida, que é de confirmar para essa mãe aquilo que essa mãe passou a vida fazendo, que é confirmar a sua não castração, a desmentida da falta e da incompletude e da mortalidade, e essa filha vem com essa função. A filha é não só ensinada, mas ela ganha como imposição, desde que nasceu, essa obrigação, esse compromisso, esse pacto, que é um pacto unilateral, porque no momento em que esse pacto é feito, essa filha é um bebê, ela não tem como assinar, como entrar num acordo, como concordar com os termos do contrato, e, portanto, é um pacto, o Maruco fala de um pacto narcísico, que é estabelecido com a mãe fálica, mas é um pacto absolutamente injusto, porque quem definiu todos os termos a serem seguidos e obedecidos foi a mãe fálica.
Então, essa filha de bebê, a criança, a jovem, mesmo adulta, ela vai ter crescido com a imposição de um pacto que é inquestionável. Ele é inalterável, porque a mãe segue vida fora ao longo dos anos, lembrando essa filha, que essa filha tem um compromisso com ela. Qualquer tentativa de questionar, de abrir questões, de desobedecer, de desafiar, que a criança naturalmente vai fazendo, para uma mãe que, no melhor dos casos, permite, dá um limite aqui, mas permite ali e tal, essa mãe das histórias de captura, ela não vai admitir qualquer questionamento àquilo que ela definiu que vai ser seguido. Então, a filha, quando consegue fazer, porque nos casos mais severos a gente vai ver que essa filha sequer consegue fazer algum questionamento, que seria, em última instância, o questionamento da condição não castrada da mãe, essa filha é inibida na sua tentativa. Eu estava dizendo, né? Nos casos mais graves, ela sequer consegue fazer qualquer tentativa, porque ela obedece absurdamente ao que essa mãe exige dela. Essa mãe, como é onipresente, ela não deixa espaço, como ela ocupa o espaço inteiro, ela não deixa espaço para que a filha possa se desenvolver, né? Então, ela vai minguando a capacidade que um bebê e uma criança, na medida em que cresce, adquiriria naturalmente. Então, a cada tentativa de crescimento, de experimento, de ensaio, de autonomia, de desenvolver os próprios recursos psíquicos, são cortados já desde a saída, né? Então, qualquer tentativa que signifique um movimento de independização dessa figura primeira é cortada pela mãe, porque se a filha se afasta da mãe, ela descobre outros objetos. Ela descobre que existe um mundo para além dessa aproximação excessiva com a mãe, que é a mensagem que a mãe fálica vai dando o tempo todo, de que ela e a filha são uma só, de que ela e a filha são um par unido, que ela e a filha são insolúveis, que ela e a filha são tudo uma para a outra. E nesse tudo uma para a outra, ela faz uma promessa para a filha, que é uma promessa que enquanto tu estiver sob o jugo dos meus mandatos, tu vais ser amada por mim, é uma promessa falsa para um fornecimento falso de amor da mãe. Então, a mãe coloca como condição de que ela amará e seguirá amando e protegendo e cuidando e zelando por essa filha, contanto que a filha siga capturada por ela. Só que tanto esse amor é falso, quanto a promessa é falsa, porque a mãe não vai dar nada, né? E isso é o que a Cláudia fala, assim, dessa diferença do investimento amoroso, do investimento libidinal, para uma outra qualidade de investimento, que é a qualidade de investimento mortífero dado por um investimento narcísico. Então, é uma mãe que funciona de uma forma regressiva, com um mecanismo de defesa regressivo, que é a desmentida da própria castração, e funciona num nível de narcisismo secundário. Então, essa mãe investe em si mesma, e aquilo que ela investe na filha é para que a filha retorne para ela. Então, é um investimento narcísico que não é fornecido e concedido para a filha, que então iria tendo seu próprio narcisismo primário constituído. Ela fornece para que a filha devolva, ela fornece com a condição de que a filha devolva para ela. Então, essa mãe segue no lugar de completa, de insubstituível, daquela que não pode faltar nunca, e essa filha segue sem nada. Se essa filha segue sem nada e sabe, ainda que inconscientemente, né, sem poder em nenhum segundo tornar isso consciente, se ela sabe ou intui, melhor dizendo, que ela não tem nada, que ela não tem esse substrato narcísico que permitiria a ela avançar para o mundo e ir para o mundo com esse fornecimento interno,
ela vai ficar grudada na mãe, porque aí essa mãe, muito mais do que objeto de amor, que seria lá do Édipo, por exemplo, se a gente pensar no Édipo invertido, essa filha precisa da mãe para viver. O que a mãe vai retirar dela não é o amor, o que a mãe vai retirar dela é a existência, que é o que a Larissa diz, assim, tem uma mãe que existe, e existe excessivamente, e uma filha que, por isso, inexiste. Então, tem essa relação de que sobra uma e falta outra, sobra mãe e falta uma filha que tem um recurso psíquico que ela tenha podido desenvolver. A gente sabe, né, que para o bebê começar a desenvolver recursos psíquicos, ele precisa ter uma vivência fundamental, que é a vivência da separação do corpo da mãe. E não só separação no parto, porque isso, enfim, está garantido para todo mundo, né? Mas muito mais do que isso, uma separação entre os corpos depois de nascidos. Então, essa filha teria que contar com uma mãe que se ocupa dela, mas se desocupa, que atende, mas também se afasta, que volta, mas também recua, para que na medida em que essa mãe vá se afastando, claro que em pequenas doses e pequenas porções, de modo que esse bebê vá podendo aos poucos também constituir recursos, ela permite e na verdade invoca que o bebê lance mão de recursos próprios. E isso é fundamental para o desenvolvimento, né? Então, é aquela porção de separação, aquela porção de atraso no pronto atendimento que possibilita um desenvolvimento que é absolutamente fundamental da criação de um narcisismo primário que garantiria todo o desenvolvimento posterior. Essa mãe não dá chance para que o bebê suspeite que tem um outro jeito de ele esperar uns minutinhos para mamar, por exemplo. Essa mãe atende tão rapidamente e tão prontamente, de forma tão absoluta, que a única saída que o bebê tem para uma necessidade sua é a mãe, porque ele resmunga, a mãe está lá, ele balbucia, a mãe está lá, ele dá uma chorada, a mãe já está lá. Então, ele não tem tempo de descobrir que, se não for a mãe, ele tem o dedo, que, se não for a mãe, ele tem o bico, que, se não for a mãe, ele tem o paninho, e um pouquinho adiante, que, se não for a mãe, tem o pai. E isso é outra coisa que a mãe fálica interdita, porque para ela permitir a entrada de um homem por força da nossa linguagem, assim, na verdade, é presença de um terceiro, pode ser uma mulher, pode ser um parceiro independente do gênero, e pode ser alguém que tire a atenção exclusiva da mãe da sua cria. Pode ser um grupo de amigas, pode ser os parentes, pode ser o trabalho, qualquer objeto que se interponha na dupla e corte o idílio amoroso que existe naturalmente nos primeiros tempos. Isso que existe naturalmente, que também é fundamental para o desenvolvimento, teria que ter idealmente um prazo de término. Essa mãe que esteve nos primeiros meses absolutamente voltada e dedicada e devotada, como diz o Winnicott, para o seu bebê, ela vai tendo, se é uma mãe que teve também um desenvolvimento relativamente bom, ela vai tendo aos poucos interesse pelas outras coisas do mundo, pelas coisas da vida dela que ela investia anteriormente. Com isso, ela vai permitindo que também o bebê descubra outros objetos, outras fontes de gratificação, outros objetos de identificação para além da existência dela. E isso é o que permitiria que esse bebê avançasse da confiança exclusiva na mãe como objeto de atendimento, objeto de amor, objeto de sustento, para outros objetos do mundo que vão, não igualmente, porque, enfim, cada um é um, mas que vão suficientemente bem também poder atender esse bebê e ele vai poder se desgrudar. Isso é tudo que a mãe fálica não quer, porque na medida em que ela deixa entrar um terceiro, esse terceiro já ameaça a noção de completude que ela tem.
para a mãe fálica sustentar essa ilusão de completude, ela tem que se bastar, está dito na palavra, né? Ela é completa, ela não tem falta de nada, ela não precisa que alguém forneça para ela aquilo que lhe falta. Então, ela não vai deixar uma parceira, um parceiro, alguém dar palpite, a criança ir para a creche, para a escolinha, ter seus próprios amiguinhos, dormir na vizinha, dormir na casa da avó. Essa mãe não vai deixar, porque isso põe em risco toda a desmentida que ela sustentou a duras penas até ali, né? Porque a gente sabe que todos os mecanismos de defesa são usados, mas eles têm que ser atualizados o tempo todo, porque, né, a vida segue acontecendo e os impulsos seguem em movimento dentro do psiquismo. Essa mãe tem que sustentar duramente, e com a chegada da filha, ela tem uma oportunidade ímpar de grudar nessa cria e dizer: é minha filha, e é minha para sempre. E essa é a condenação, essa é a captura, né? Porque uma mãe fazer isso nos primeiros meses, e na medida em que a filha vai crescendo, se desenvolvendo, aprendendo a caminhar, aprendendo a comer comida sólida, aprendendo a correr, ficando sozinha na escolinha, cada movimento e cada aquisição que a criança, que a menina, né, no caso que eu trabalho no livro, vai tendo, ela vai mostrando que ela pode sozinha. A mãe que teve um desenvolvimento melhor, o seu próprio desenvolvimento, ela vai, claro, com uma dorzinha no coração, algum nível de dor, né? De ver a filha indo para o mundo e se aventurando, se arriscando e tal, mas ela vai ter também um orgulho de ver a filha indo e conquistando e desbravando, né? E que é também um orgulho narcísico, porque é sempre a filha que eu gerei, a filha que eu concebi, a filha que eu criei. Mas esse tipo de orgulho narcísico está absolutamente ok, porque ele é acompanhado de um orgulho pelo objeto, é acompanhado de um orgulho, de um investimento objetal que consegue reconhecer que a filha é minha, mas ela é do mundo, né? Aquela coisa de que a gente não faz os filhos para a gente faz para eles mesmos, para eles irem para onde quiserem, quando quiserem, né? A história de captura, ela é formada dentro de uma lógica radicalmente diferente, né? Que a filha é criada para mim, e se ela é criada para mim e por mim, ela é posse minha. Se ela é minha propriedade, ela está ao meu serviço, a minha serventia, ela vem para cumprir com as necessidades que eu, mãe fálica, tenho e que dizem respeito às minhas próprias faltas. Então, essa menina, ela não vai poder, por mais velha, né? A gente está falando de menina, mas a gente vê na clínica que isso avança para idades muito surpreendentes, assim, porque a gente vê que na clínica vem pessoas que são adultas, pessoas que são mulheres, às vezes são casadas, às vezes moram sozinhas, trabalham, têm uma renda própria, poderiam se independizar, não dependeriam da mãe nem para viver, nem para sobreviver, mas seguem vivendo como se dependessem. Seguem vivendo como se não tivesse uma vida possível para além da proximidade com a mãe. Como se elas não pudessem, de forma nenhuma, desafiar esse vínculo e poder ir mostrando que é o que uma filha naturalmente vai fazendo, né? Na medida em que ela vai crescendo e se independizando e se aventurando, é o que ela vai fazendo quando ela mostra para a mãe: olha, tu não é tudo, não é só tu que sabe, tu não pode tudo, eu é que sei que roupa eu quero botar, eu é que sei se eu quero fazer xixi na hora que eu quiser, eu sei cuidar de mim, pode deixar. Enfim, quando essa filha vai dando esses anúncios de independização, ela vai apontando para a mãe a incompletude e a inexistência desse estado pleno que a mãe sustentou até ali. A mãe de captura, ela não admite isso, porque isso vai
atingir diretamente a ferida mais profunda, que é a ferida da castração. Então, tem uma diferença aí no que é a problemática da mãe e a problemática da filha. A mãe desmente a sua castração e a ferida teria, para ela, seria se haver com a questão da diferença anatômica, que evidentemente não custa lembrar, que não tem a ver com a diferença anatômica de que mulheres têm vagina e homens têm um pênis, porque é para muito além disso, é a diferença de que todos nós somos diferentes e não podemos tudo sozinhas. Por isso precisamos das pessoas, e namoramos e casamos, e temos amigas, e estudamos com as pessoas, e supervisionamos e analisamos, porque a gente precisa do outro, porque o outro tem uma coisa que eu não tenho, assim como eu tenho uma coisa que o outro não tem. Então, a questão mais delicada da mãe fálica é essa. A questão mais delicada dessa filha é muito mais grave, porque essa mãe, ela teve que se haver com isso, e aí não avançou na passagem da fase anal para sua conflitiva edípica. Essa filha não vai ter possibilidade, nem espaço, nem direito de sequer chegar perto da conflitiva edípica, que é a conflitiva, é o momento da vida que nos apresenta o terceiro, que nos apresenta a diferença entre as pessoas, a necessidade de relações e de complementariedade, e a chegada de um terceiro, mostrando que o mundo não se reduz a esse duas em uma, né? Porque a promessa do pré-edípico, do narcisismo é essa, né? Somos um só, um par perfeito, duas metades que se encaixam absurdamente e vivemos felizes para sempre. Com essa promessa também falsa, né? A conflitiva edípica nos anuncia que o mundo está para muito além disso, né? Tem esse terceiro e que, claro, é a porta de passagem para todo o resto dos objetos com os quais a gente vai poder passar o resto da vida convivendo e formando laços e tal. Essa filha da história de captura, ela não pôde avançar para aí, porque qualquer, como eu dizia, né, qualquer micro tentativa que ela tenha feito, a mãe segurou, a mãe puxou de volta. Então, por isso que a questão da captura, né, e eu vou usando várias expressões ao longo do livro que falam dessa coisa do sequestro, de se ver refém, da prisão, do encarceramento. São palavras muito fortes para a gente pensar que essa filha está impedida, ela está proibida de avançar para além dessas quatro paredes. Então, a mãe vai fazer todos os esforços de várias formas para que essa filha, na porta de saída, a mãe puxe de volta e ela não vá. E, claro, né, uma outra coisa importante, assim, de sempre marcar, né, que a gente sabe, mas a gente tem que seguir lembrando, que a clínica, ela é absolutamente colorida e tem nuances das mais diversas, e a gente vai encontrar essas histórias de captura num nível mais dramático, num nível mais severo, em que concretamente essa filha não sai de casa, ela não bota literalmente o pé para fora de casa, mas a gente vai encontrar também coloridos em que essa filha sai, mas sai culpada, sai mais preocupada com a mãe, sai, fica trocando mensagem com a mãe ou respondendo quando a mãe liga. E filhas que daí vão ter nuances disso, que é como a Cláudia falou, assim, por melhor que a gente esteja e tenha tido uma mãe que pôde nos permitir avançar e que a gente tenha essas questões um pouco melhores, que a gente tenha alçado o campo da conflitiva edípica e avançado na direção da neurose para melhor, assim, a gente passou por isso, né? A gente passou por tudo isso que essa filha de captura passou, com a diferença de que a gente pôde ir adiante, ela não, né? Então, é uma coisa que, em maior ou menor grau, nos toca a todas, né? E uma outra questão que daí, assim, dando uma pincelada no nosso papel como terapeutas ou como analistas, é de que quando a gente é
analista ou terapeuta de uma paciente assim, a gente tem convocado as nossas próprias vivências desse período primitivo e das nossas relações com as nossas próprias mães. Então, também é uma coisa para a gente poder estar atento e vendo o que disso volta, o que vem à tona quando eu estou escutando alguém com essas questões, para que eu também não seja capturada nesse, que eu falo no livro, né, esse canto da sereia do narcisismo. Porque narcisismo é sempre essa promessa, né, mesmo nos melhores casos, é sempre essa promessa que a mãe de captura vai fazer. Eu te dou tudo, contanto que tu sente no trono e não arrede o pé daí. Né? Mas isso barra todo o desenvolvimento, porque sentada ninguém aprende a engatinhar, nem a caminhar e nem a correr. Quando a gente está num desenvolvimento normal, com figuras parentais que nos mandam para a vida, a gente desce do trono, desce do pedestal da Sua Majestade o bebê, e por mais que a gente vá, depois de 1000 formas, tentar recuperar esse estado narcísico de completude, de ideia de imortalidade e tal, a gente pelo menos está fazendo isso na lida dura do dia a dia, assim, a gente não está lá paralisado. A filha de captura tá, ela está lá paralisada, e quando ela vem para tratamento, o convite, claro, é sempre essa duplicidade de convite, né? Tem um convite que é da patologia e tem o convite de uma, que é o convite que a gente tem que escutar, assim, que é o pedido da vida, da castração, né? O convite transferencial é para que a gente repita esse lugar idealizado, né? Então, de que a gente se coloque nesse lugar de salvadora dessa filha que esteve presa nas garras dessa mãe tão severa, tão controladora, tão onipotente, onipresente. Se a gente aceita o convite, nós e o paciente está numa enrascada, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo atento para que a gente saiba que a gente não salva ninguém, né? A gente vai acompanhando o paciente e vai, como eu falo, assim, botando pulga na camisola, né? Abrindo questão, botando questões para que o paciente se pergunte, para que ela se interrogue. A gente vai mostrando estranhamento naquilo que ela traz, às vezes, de uma forma como se nada fosse, assim, como se fosse normal de uma relação mãe e filha, ou normal de uma vivência dela adulta, e a gente vai estranhando para que ela, então, possa começar a se perguntar por si mesma, e quando puder e no ritmo que puder. Então, é um trabalho que no tratamento é de muita delicadeza, assim, porque essa filha chega, e às vezes ela chega um pouco mais consciente, um pouco menos, e às vezes uma consciência que ainda vai brigar por muito tempo com o desejo de ser, né, de se render a esse repuxo narcísico da mãe, porque qualquer promessa falsa da mãe dá uma sensação de segurança, ainda que seja falsa, né? Então vai levar muito tempo e vai ser num ritmo muito particular de cada paciente que ela possa acreditar que aquilo não é relação, não é amor e não é garantia nenhuma de nada, como ter coragem de se aventurar nesse mundo desconhecido que ela, às vezes, pela primeira vez, vai poder conhecer ali com a gente. Bom, eu acho que eu fico por aqui para a gente poder seguir conversando e trocando e seguir pensando juntas. Obrigada, Ana. Eu penso que a conversa estava tão agradável que o chat está silencioso, ninguém conseguiu colocar, eu até coloquei um convite agora, né? Falar das suas dúvidas, enfim, ou colocar alguma coisa, eu vou até ver novamente.
Ainda não tem. Então, eu vou fazer, já que vocês estão me deixando com espaço, eu vou fazer uma provocação, né, que eu sempre tive vontade de perguntar e nunca tive a oportunidade. Ana, assim, ao longo do livro, né, tu trazes muito a Eliane Brum, né, com o seu livro Uma, Duas, é um livro muito presente na tua escrita. É presente em citações, é presente no nome dos capítulos, enfim, né? Atravessa todo o teu livro. E eu gostaria que tu nos falasse aqui um pouco deste encontro que ocorreu com o livro Uma, Duas, da Eliane Brum. Como é que foi encontrar na literatura uma personagem que dá voz com tanta verdade a uma história de captura? Sim. Em que momento essas pontas se juntaram? Sim. Isso é interessante, né? Porque essas coisas que acontecem e a gente não explica, né? Eu estava fazendo o meu trabalho do terceiro ano e aí eu comentei com uma colega do CEP e um pouco, assim, eu estava bem no início do trabalho, pensando em falar da pulsão de morte, mas aí na relação da mãe com a filha, porque era a propósito de um caso muito difícil que eu tinha na clínica naquela época, e que era uma história mortífera, assim, com requintes de crueldade de uma mãe. Era uma história muito difícil, assim. Só que era um trabalho teórico, eu não podia botar o caso clínico, né? E aí essa colega me sugeriu. E aí, tá, eu fui atrás e tal, eu não conhecia, não tinha ouvido falar. Quando eu comecei a ler, é isso que tu fala, né, Cláudia? É impressionante como ela colocou palavras naquilo que eu estava construindo teoricamente. Porque ela deu representação, e aí numa história, a princípio ficcional, depois no segundo livro dela, na sequência Meus Desacontecimentos, a gente vai ver que ele não é tão ficcional assim, mas numa coisa que eu estava abordando teoricamente, tentando construir a partir da teoria, e ela dá um retrato que é uma coisa impressionante. Para quem não conhece o livro, eu recomendo muitíssimo, assim, eu acho que é um livro que a gente não pode viver sem ter esse livro, porque ela escreve de uma forma impressionante, assim, é uma coisa incrível a força que ela dá para as palavras, para o estilo de escrita, e que ela consegue nos deixar atolada naquela dinâmica que ela vivia com aquela mãe. Tanto que eu falo disso no livro, assim, no início, de que é uma leitura que a gente quer seguir lendo para ver o que vai acontecer, qual vai ser o desdobramento, mas eu pelo menos não aguentava ler muito tempo, porque é uma coisa muito dramática, assim, o que ela vivia e com impossibilidades, assim, dessa ação que a mãe tinha sobre ela e que ela não conseguia sair. Ainda que a personagem da Laura fosse uma personagem que estivesse fisicamente desvinculada da mãe. Ela não só não morava mais com a mãe, como tinha o seu trabalho próprio e se sustentava e tal, como ela não via a mãe durante anos. Ela foi obrigada a ir de volta para o apartamento da mãe e isso foi horrível para ela, porque psiquicamente ela nunca saiu daquele apartamento. Então, para ela entrar lá de novo fisicamente, era ela ser absorvida de novo no útero, nas entranhas, para morrer dentro da mãe. Então, é uma... Assim, eu nunca mais abandonei esse livro, eu reli ele muitas vezes, reli de novo para escolher as epígrafes e ele sempre me impressiona, sempre. É incrível. Bom, gente, o chat acordou, temos
questões aqui, temos muitos elogios da Letícia Rocha, muito bom, Ana. Obrigada por compartilhar essa temática tão rica, com tanta propriedade. Cristina Chazan, fantástica aula inaugural, parabéns, Ana, nos fala com muita propriedade, uma clínica sensível complexa. Patrícia Lago, excelente aula inaugural, parabéns, Ana Cláudia e ESIP. Temos uma pergunta, temos a Larissa, que levantou a mão, quem sabe, vamos priorizar a Larissa, e em seguida tem uma questão aqui da Juliana Neves. Larissa? Eu não sei se é uma questão, mas me ocorreu, assim, enquanto a Ana falava, né, o colocar em palavras. Desde lá do início, né, foi em 2015 que eu participei com a Ana de um seminário, né, eletivo lá no ESIP, que a gente trabalhava essa temática, né, e desde então nunca mais me separei, estou sempre atrás da Ana e lendo e tal. E aí surgiu uma categoria, que eu não sei se a Ana conhece, que é paciente da Ana. Então, a gente está assim, discutindo alguma coisa com algum colega ou em supervisão, e em vez de tu dizer assim, ficar falando seu paciente, tu resume, tu diz, tipo assim, paciente da Ana? Né? E o quanto assim, isso acabou virando, né, um colocar em palavras a respeito desse tipo, assim, de paciente, né? Então, não é uma questão, assim, é uma colocação. E isso, só para comentar um pouco, assim, na medida em que a gente vai escrevendo, né, as coisas, elas vão se construindo, né, pelo menos é como eu penso a escrita, a gente não escreve o que sabe, a gente vai escrevendo e vai ao longo da escrita sabendo e conhecendo, e enfim. Eu não sabia que eu ia chegar nisso, né, e hoje eu consigo relacionar essa dinâmica, né, que, enfim, claro que na psicanálise, sempre que a gente fala de um funcionamento, de uma estrutura, de um tipo de neurose, um tipo de psicose, isso sempre vai ser um esforço didático de dar nome àquilo que precisa, né, um contorno para que a gente possa falar sobre e depois, conhecendo, identificar na clínica. Mas, claro que isso é absolutamente dinâmico e aberto, né, de muitas formas. Então, assim, isso que eu acabei reunindo, assim, nessa dinâmica, né, como eu entendo, hoje eu faço uma relação que, para mim, faz muito sentido com as patologias do vazio, né, que é uma outra coisa, que não é uma estrutura, não é uma quarta estrutura, porque as estruturas seguem sendo as três grandes estruturas, neurose, psicose e perversão, mas é um outro destino de uma dinâmica mais patológica, mais regressiva, que para mim faz todo sentido que seja a patologia do vazio como destino das histórias de captura, né? Então, eu acho que é uma forma da gente entender essas patologias mais regressivas, em que o sujeito conta com pouquíssimos recursos psíquicos e que não se encaixam daí na clínica que nos é mais familiar, que é a clínica da neurose, né? Com sintoma, com sonho, com associação livre, com material simbólico. Ana, nós temos 2 pessoas que levantaram a mão e temos mais uma pergunta no chat. Suzana Notti levantou primeiro e após a Patrícia Lago. Olha, há muitos anos atrás, eu fui almoçar com a Ana, que de vez em quando a gente almoça ali no Moinhos, e ela estava com esse livro, 2 em 1, na mão, e perguntou, tu conhece? Isso faz muito tempo, acho que mal tinha sido editado o livro. E eu disse, eu conheço a autora, mas o livro não. E aí eu me interessei pelo livro, porque a autora, a gente chegou a fazer um trabalho no ZIP, lá no Viver, que era A Rua que Ninguém Vê, dessa mesma autora. Ela escreve muito bem, eu adoro os livros dela. Então, aí o livro eu já conheci. Mas, Ana, eu quero te dizer uma coisa. Eu espero, né, fazer a melhor combinação entre o amor narcísico e o amor objetal, para expressar o meu orgulho por ti. Tá?
porque antes de ter o ESIP, tu estudava Freud comigo lá no meu consultório. Né? Então, eu tenho o maior orgulho, porque, de alguma forma, foi uma iniciação assim, tua. E depois, no ESIP, nós passamos muitos anos não só estudando juntas Freud e ensinando Freud. Então, eu tenho o maior orgulho. Mas falando assim, não só da tua fala, mas principalmente do livro, porque a gente não pode, depois que li aquele livro, eu cheguei a mandar uma mensagem para a Ana, que eu disse assim, esse livro, o futuro desse livro é ser um clássico da psicanálise. De tão lindo assim que está o livro, e com uma, assim, a profundeza que tu deu, assim, usando Freud e outros autores que tu usou, vários autores, mas parecia assim que tu percorreu a obra toda do Freud. Eu acho que percorreu sim, porque nós já percorremos juntas muitas vezes também. E eu gostei muito assim dessa passagem que tu faz do pré-edípico para o edípico para chegar, né, em toda essa mãe fálica e tal, uma descrição muito clara, muito profunda, muito lúcida, assim. E também um aspecto assim, que eu achei bem importante, além da mãe fálica, que tu escreve essa filha, é da importância da função paterna, que tu mais para o final do filme, porque é a salvação, né, dessa filha seria a função paterna. E, ao mesmo tempo, até eu estou trazendo uma reflexão, eu fiquei pensando muito, até para ver se o que tu pensa ou se vai ser o segundo livro teu. Mas eu atendo muito paciente homem, e eu tenho pacientes homens que têm esse tipo de relação com a mãe, porque o livro todo teu é da relação da mãe e filha. Será que mãe e filho não é tão semelhante? Claro que deve ter algumas diferenças, mas eu pensei assim, porque eu identifiquei muitos pacientes, né, passados já, que com essa problemática. Então, não sei o que tu pensas, tu pode falar um pouquinho sobre isso? Da forma como eu penso, e claro, a forma como eu penso é sempre fundamentada na teoria, uma mãe fálica vai tomar o bebê menino, o filho menino, como objeto de satisfação sexual. Então, ela vai, talvez, muito mais abrir caminho para que esse menino tenha um desenvolvimento de uma estrutura perversa. E a menina, ela toma como objeto de satisfação narciso. Ela, Narciso. A menina, a filha é minha e é eu. A filha inexiste, passa a ser eu, porque somos uma só. O filho é meu, eu me adono da sexualidade dele, que é o que a mãe do Leonardo da Vinci fez, né? Se a gente ler a descrição do Freud, isso fica bem claro ali. A mãe do menino, ela se adona da sexualidade dele, então ele pode seguir mais o caminho da perversão ou de alguma questão em torno da sexualidade. Mas aí a gente já está numa conflitiva edípica e aí a gente já conta com a pulsão sexual. No investimento narcísico que a mãe faz sobre uma menina, a gente tem uma sobra de pulsão de morte e pouca presença de libido, porque a mãe não forneceu para a filha. Então, eu acho que o menino, ele já sai levando alguma vantagem sobre a filha. Ele não é capturado pela mãe mesmo. Dessa forma, não. Dessa forma, não. Tem mais chance, então, não. Obrigada, Ana. Parabéns, hein, Ana? Patrícia Lago. Oi, um prazer, um luxo essa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, nem tinha visto que era a Cláudia que estava coordenando. Quero estender meus elogios aí, porque está excelente a coordenação. Então, estamos todos, enfim, né? Que beleza te ouvir falar com tanta propriedade, com tanta profundidade sobre um tema tão interessante, né? Que enfim, estou prestes a iniciar um semestre aí com o Green, né? Fiquei me lembrando de um conceito do Green muito interessante, assim, uma ideia bem original, que o Green fala na mãe como uma mãe mucosa restritiva,
que aprisiona o bebê dentro dela, né? Ele está se referindo, enfim, a pacientes não neuróticos e como a triangulação não se dá porque o pai é como que anulado e a mãe fica. Ele usa esse termo, né, no texto sobre a analidade primária, e ele fala na instituição de defesas anais, na tentativa de lidar com essa mãe invasiva e aprisionante. Ele usa esse termo que eu achei tão evocativo, né? Sim. Mãe mucosa restritiva que aprisiona. Então, se tem um próximo livro aí a caminho, tem um conceito que eu não vi no teu livro, que eu adorei, né? E que, enfim, tu pode nos ilustrar quais as diferenças, as semelhanças a partir aí do conhecimento que tu vem nos ajudar aí compreendendo todas as nuances, né? Que, claro, acho bem bonito que tu diz que isso é uma tentativa da gente de classificar, de esquematizar didaticamente, que cada ser humano, enfim, né, vai ter a sua própria... mas muito obrigada. Obrigada. Sabe que eu sei que o Green tem várias questões valiosas e algumas aproximações, mas eu não teria pernas para me aventurar a ler, a compreender, porque o Green não é um autor fácil, né? Eu teria que ter a possibilidade de compreender e compreender com, né, enfim, direitinho, né? Então eu tive que abrir mão, né, de dar conta dele também. Então eu não conhecia essa expressão dele, eu vou em busca certamente, porque pelo que tu fala tem muito a ver. E uma coisa que eu acho interessantíssima, né, que eu acho que vai na linha da questão da tentativa de botar palavras nisso que é tão primitivo, muitos autores usam, e é o que ele acaba usando, né, essas palavras do corpo, do orgânico, do físico, que eu acho que para dar conta disso que é muito intenso e muito primitivo, né, que não tem lá todo o desenvolvimento, toda a sofisticação, toda a elaboração das questões edípicas, e que a gente precisa de palavras com muitos... Claro, daí do nosso ponto de vista, né? A gente bota simbolismo, a gente bota essa riqueza simbólica no que para o paciente não tem ainda representação palavra, né? Então, acho essas expressões muito ricas, assim, para a gente tentar ter a dimensão do que é a força dessa captura que é psíquica, que é emocional e que... é quase como botar para dentro de novo e não deixar sair. E a gente sabe, né, que se isso acontecesse, né, se esse aprisionamento no corpo acontecesse, é a morte. Não é isso que a gente criou de mito, voltar para o útero da mãe, colo da mãe, não, é a morte, né? Então, a gente... E pegando, né, um pouco que a Patrícia falou, que a Suzana também mencionou, a salvação é o terceiro, né? Seja o pai, seja parceiro, parceira, enfim, seja quem for, a salvação da criança é o terceiro. Né? Que ele se faça presente e cumpra uma função de corte. Nós temos ainda várias questões aqui no chat, muitos elogios, o pessoal está gostando muito, Ana, fazendo muitos elogios que tu vai poder ler mais tarde. Agora, tem uma questão aqui da Juliana Neves, ela foi uma das primeiras pessoas que levantou, e eu não sei se vai ser possível a gente ir mais além, a não ser que nós driblarmos a castração, aí fica com a coordenação do ESIP. Mas vou trazer a questão da Juliana Neves. Tu achas que é semelhante o impacto de mãe de captura com filha adotiva, filha que ela não gerou?
Eu arriscaria dizer, eu nunca tinha pensado nisso, por isso que eu adoro, porque sempre tem alguém que faz uma pergunta que eu nunca tinha pensado na vida. Mas eu arriscaria dizer que sim, que ainda que não tenha tido, né, essa coisa visceral do ter concretamente no corpo, né, contido dentro de si, esse ser que depende do corpo dessa mãe e do que essa mãe fizer ou deixar de fazer para viver, para nascer e para se desenvolver, e que certamente, imagino que vai marcar uma diferença, né, de saída, mas eu diria que essa mãe tomaria essa filha adotiva também numa dinâmica assim. Até por um outro componente que, se a gente pensar que uma mãe adotou uma menina porque ou não pôde gerar, ou porque, enfim, por alguma questão que ela não pôde dar conta sozinha e não elaborou isso suficientemente, se não for uma adoção produto de uma elaboração interna, de alguma questão sua, se for, né, uma coisa de tapar um furo, essa filha adotiva, ela vem com esse compromisso, assim, de curar essa ferida narcísica que a mãe não pôde curar a partir de um reconhecimento de que, bom, ok, não pode gerar, e, né, então tem como elaborar isso e ter uma adoção absolutamente produto dessa elaboração anterior. Bem, nós temos aqui a Denise Hausen, querendo fazer uma pergunta. Ainda dá tempo, eu ia retirar ali. Dá tempo? Oi, estão me ouvindo? Ah, tá. Em primeiro lugar, é para dar os parabéns, né, dizer que, né, a Cláudia e a Ana Cláudia, né, uma vez mais, fazem uma dupla, então, né, nesse evento, né, da divulgação e da ampliação do nosso pensamento psicanalítico. E, na verdade, seriam muitas coisas assim que me ocorreram da gente poder trabalhar, mas duas em especial, né, já que nós estamos em cima do tempo, eu gostaria de elencar. A primeira diz respeito à importância nossa, enquanto analistas, né, de sempre ocuparmos o lugar de terceiro, e não nos apropriarmos do destino de paciente, né, num pressuposto de que sabemos o que é bom, né? Isso vale para as questões institucionais, demandas institucionais para onde alguém vai, ou, né, outras questões, né? Eu me lembro que numa das muitas conversas que já tivemos em algum evento com o lançamento do livro da Ana, a gente comentava alguma coisa que era relacionada ao lugar de análise como um lugar, né, de uma filha parir uma nova mãe, não uma nova mãe, mas aquela mãe, né, da captura poder ser reconstruída a partir do seu processo analítico, porque essa mãe também, ela não é uma culpabilizada, e olha que horror que tu fizeste com tua filha. Não, ela é uma mãe que, por alguma razão, precisa se apropriar do seu bebê, temendo, então, a ação de perda, de solidão, de melancolia, de desamparo, né, de tantas outras coisas. Então, o lugar que ocupamos na transferência e como isso é importante, né, de estarmos muito, muito sensivelmente atentos aos nossos pontos narcísicos enquanto analistas, que é a questão da transferência. E outro que, né, também não estaria aqui tempo para a gente debater, que é a questão disso na cultura, né? Como nós nos apropriamos de determinadas categorias, seja de gênero, seja de etnia, seja de condição social, daquilo que não é, do ser da captura, o homem branco europeu de preferência.
né? Então, acho que também abriria um espaço, abriu, né, para nós, um espaço para a gente poder ampliar cada vez mais, né, os cuidados com os nossos próprios aparelhos psíquicos e as demandas narcísicas que nos assolam no dia a dia, né, no cotidiano, né? Então, mais uma vez, parabenizar a todos, parabenizar, né, Cláudia e Ana Cláudia, o ESIP, dizer que é sempre um prazer poder estar junto com vocês. Um beijo. Obrigada, Denise. Eu queria comentar, né, essa ampliação que a Denise propõe, assim, porque é isso, do micro ao macro. Uma questão está em pauta, que é a questão narcísica, que ela fala, né, que é a questão da igualdade, né? Não existe diferença, e se não existe diferença, eu não posso permitir, para que eu sustente essa crença onipotente para mim, eu não posso permitir que nada do diferente seja, como ela falou, assim, alguém que é de outra classe social, de outra posição, de outro estado, de outro time, de outro sexo, de outro gênero, enfim, qualquer diferença ameaça um equilíbrio narcísico daquela pessoa que não pôde avançar, para reconhecer que a diferença ela vai enriquecer o mundo, e que essa promessa narcísica da completude ela é sempre mortífera, sempre, não dizer sempre, né? Nos primeiros tempos, nos primeiríssimos tempos, ela é importante, ela é fundamental. O bebê tem que estar mergulhado nesse sonho narcísico de que somos um só, portanto o mundo se dobra aos meus pés, porque é o único recurso com que ele pode contar quando ele é um bebezinho. Isso, ele nem sabe disso, porque ele não tem psiquismo para pensar nesse nível, mas o outro objeto oferta isso para ele. Passado aquele período, qualquer imposição ou qualquer impossibilidade de sair desse lugar é mortífera, porque é rejeitar uma coisa que é do meu desenvolvimento e do meu avanço psíquico e relacional, de investimento do outro, do objeto, e que vai enriquecer a minha vida. Então, essa promessa narcísica da igualdade, da não separação, da não frustração, da não falta, ela é sempre um chamamento para a morte. Ela é sempre um chamamento para a inexistência, porque não é só o outro que eu elimino da minha vida enquanto diferença. Eu fico num empobrecimento que não, no fim das contas, não vale a pena, nem para mim, né, nesse engodo do narcisismo. E para falar assim, um pouco mais desse cuidado, né, sempre, que é diário, né, o Leclerc fala disso no livro, a gente tem que estar todos os dias nesse combate de se lembrar de deixar o lugar do narcisismo, né? Então, é uma tarefa do dia a dia a gente lembrar que a gente não é melhor oferta para ninguém, assim, nem melhor mãe do que a mãe que o sujeito teve, que ele nos conta e a gente vê pelo relato de que a mãe fala e faz e isso e aquilo. É muito tentador que a gente fique com raiva e fique contra o objeto materno, mas a gente tem que lembrar isso que a Denise aponta, assim, essa mãe, ela não é assim porque ela quis ou porque ela resolveu, ela é assim porque ela também teve um desenvolvimento que ela não pôde ir para além disso. Então, a gente não vai ficar contra ninguém porque não se trata disso, se trata de poder ver o que cada um faz com aquilo que foi feito nele. Uhum. Ele viveu passivamente, hoje na análise ele tem possibilidade de pensar o que é possível, então, fazer e poder tomar posse disso, né? Eu acho que daí é dessa relação a dois, mas que a gente não pode estar ali nessa relação dual, a gente tem que estar como um terceiro para saber que a gente não vai completar o paciente, que o paciente não está ali para nos completar, nos satisfazer, nos gratificar ou atender o que a gente está esperando dele. Isso seria morte para ele também. Expandindo isso para grupos, para relações, para relação supervisor supervisionando, professor, aluno, coordenador, colega em formação,
Enfim, daí a gente expande para todas as chefia, funcionário, enfim. A gente tem que ter esse cuidado o tempo todo, porque o chamamento é esse, né? De, às vezes, exercer o meu narcisismo e a minha demanda narcísica, impedindo que um outro tenha existência, enquanto o outro está nesse lugar de submetimento e impossibilidade de se assumir como objeto, como sujeito de desejo, eu sigo com o meu narcisismo assegurado e está tudo certo. E não está tudo certo nem para o outro, nem para mim, né? Então, é um cuidado constante, assim, a gente na psicanálise tem que estar atento a isso. É um compromisso ético que a gente tem dentro da clínica, lá, né, no consultório, protegido, fechadinho, seja na atividade clínica que a gente exerça onde for, e nesses outros espaços de transmissão, né? E que é transmissão, né? Por isso que não é o professoral e nem o ensino, é a transmissão, porque eu abro mão e eu te dou, eu te concedo, e aí com isso na mão tu vai para onde tu quiser. Né? Liberada de mim, tu segue rumo para onde tu quiser. Bem, gente, me cabe a difícil tarefa de encerrar este excelente momento. Nós já extrapolamos o tempo. E eu gostaria de, mais uma vez, te parabenizar, Ana Cláudia, pela excelente exposição e pelo brilhantismo do teu livro. Agradecer ao ESIP por este início de ano promissor e agradecer a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada pela participação e boa noite. Muito obrigada também. Saio de coração cheio. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana. Um beijo. Beijos. Bom rever vocês. Obrigada, Ana. Estava ótimo. Coisa boa ver as caras conhecidas.